Como é gostoso receber um abraço hoje, né, de parabéns, felicitar. Já começamos bem o dia. A quem honra, honra. Então, ao papai, a honra, não é? Começamos bem o dia, estarmos juntos. Nossos filhos estão sendo criados juntos. Isso é muito importante. Vão se desenvolvendo juntos, daqui a pouco estão se casando, estão tendo netos. É um privilégio você fazer parte de uma igreja e você ter seu filho, sua filha sendo formatado pela palavra de Deus, e você vendo outros pais ensinando os mesmos valores que você ensina, formando uma geração, como diz o Salmo 145, uma geração anunciará a outra geração os atos poderosos do Senhor. Então, realmente, nosso assunto de hoje é planejamento. Eu não vou pregar sozinho, vou fazer aqui uma breve introdução, né? O Cidiel é muito bom na área de planejamento e ele vai dar sequência. Eu vou apenas dar um destaque, assim, por ser Dia dos Pais, e a gente tem um pouquinho mais de tempo hoje, não tem a escola bíblica. Olha como a gente está com tudo, hein? Dia dos Pais, a gente não vai ter escola bíblica para poder a gente celebrar aqui. Não só não ter por não ter, é uma questão de tem almoço, tem um dia especial, vamos comer alguma coisa diferenciada hoje, sim ou não? Por que tanta força só no Dia das Mães? A gente fica com ciúme, ué. A gente tem nosso dia também, pelo menos hoje eu quero ser tratado como um rei. Ó, meu rei! Entendeu, Sandra? Ó, seu rei está aqui. Muito bem, gente. Olha, pessoal, há muitos anos atrás, eu comprei esse livro. Se eu começasse a minha família de novo, certamente cometeria menos erros. John Drescher é um pastor da igreja menonita. Eu me converti numa igreja menonita, igreja muito boa, igual a nossa. Ele é o autor daquela As 7 Necessidades Básicas da Criança, que é um livro tremendo que me ajudou demais. E mais esse aqui, Se Eu Começasse Minha Família de Novo. Eu vou só dar umas pitadinhas desse livro aqui, então vem desse autor uma contribuição para nós, dentro da letra P, que o Cidiel vai dar sequência. Mostra o slide aí, por favor. Então, eu estou pegando carona aqui mais uma vez. O tema é planejamento, né? Esse é um versículo que nós conhecemos daqui a pouco, mas roda mais. Na letra, continua. Volta, prioridades, tá bom? Cidiel vai dar sequência, eu só vou pegar um parênteses aqui. Então ele fala assim, se eu começasse minha família de novo, eu amaria mais a minha esposa. Maridos, amai vossas esposas. Efésios capítulo 5, versículo 25. Quando uma criança sabe que seu pai e sua mãe se amam, e eles percebem, e o amor é visível, o amor é demonstrado, isso dá um chão emocional, um sentido de segurança que as crianças têm, que os pais nem precisam ficar explicando muito sobre o amor de Deus, o caráter de Deus e até a beleza da sexualidade, porque eles veem o papai e a mamãe. Eu procuraria ser mais fiel em demonstrar meu amor para minha esposa, procuraria pequenas amabilidades, participar mais do serviço caseiro, pequenos concertos, bilhetes de amor, andar de mãos dadas, conversar sem pressa. Se eu começasse minha família de novo. Os filhos crescem e vão. Mas é o seu grande amor, não é Ageu e Zeza. Ageu e Zeza. Filho já cresceu, já deu trabalho, já casou, estão com os netos lá e fiquem lá com os netos, de vez em quando vem, graças a Deus, mas estará os dois juntinhos em lua de mel ainda. Amém. Filhos vêm, filhos vão. Não é Daci, Firmina? Então dê valor ao seu neguinho. Dê valor. Dona Sandra, dê valor ao seu neguinho. Eu me divertiria mais com meus filhos. Muitas vezes, o autor está falando aqui, tá?
eu levei a vida muito a sério. Meus filhos gostavam de rir e eu chegava tão mal-humorado em casa. Às vezes isso acontece comigo, gente. Eu me identifico com esse autor. Mas se eu começasse minha família de novo, eu daria mais risadas. Eu riria, sorriria, até dos meus erros, das minhas falhas. Eu não deixaria depois para jogar futebol, não deixaria para depois para assistir um filme. Eu andaria de bicicleta, não ficaria prometendo. Eu comeria mais pipocas com eles. Segundo o que ele falou, né? Primeiro, eu amaria mais minha esposa, eu me divertiria mais com meus filhos. Terceiro, eu seria um ouvinte mais atento. Todo homem seja pronto para ouvir, demorado para falar, tardio para irar. Tiago 1,19. A maioria dos pais chega em casa tão ocupados, pensando nas suas obrigações, cansados. Se meus filhos voltassem a ser pequenos, eu deixaria de ler o jornal. Na época que ele escreveu, não tinha celular. Eu deixaria de ler o jornal. Hoje ele diria o quê? Eu deixaria de ficar tão entretido no celular. E daria mais atenção. Eu lamento, às vezes, que minha filhinha pegava no meu rosto e chamava assim, pai, estou falando com o senhor, pai, olha. Quarto, eu procuraria ser mais honesto. Eu vou falar só 7, tá? Do livro aqui, ele fala de 10 características que ele voltaria. Fala 7. Quarto, eu procuraria ser mais honesto. Eu não estou dizendo que eu era desonesto. Eu posso me gabar de não ficar com nenhum centavo que não me pertencesse. Eu estou falando de outro tipo de honestidade. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não exigiria tanto dos meus filhos, como, por exemplo, que eles soubessem matemática, e fazia tanta pressão, mas eu não era bom em matemática. Nem em português. Os filhos ficam mais esperançosos quando ouvem os pais confessarem que os pais também, lá no passado, cometiam erros e tinham tentações semelhantes às dos filhos. Eu mostraria para meus filhos que eu também sou vulnerável, eu sou fraco, já tive medo, já chorei. Eu mostraria para meus filhos que eu também esquecia ferramentas fora do lugar, às vezes eu derramava comida, quebrava algum prato, alguma louça da minha mãe. Eu não seria tão exigente com eles. Quinto, eu elogiaria mais. Eu sempre fui muito bom em repreender, pegar no pé, ralhar. Lembra da palavra ralhar? Faz tempo que eu não escuto essa palavra. Ralhei com o filho, faz tempo. Já foi provado que quando alguém diz a uma criança cansada ou desmotivada, você está indo bem, João. Parabéns, Aninha, você consegue. Já foi provado que o nível de energia do garoto ou da garotinha sobe. O desânimo e a menção da falha têm o efeito contrário. A frustração toma conta do garotinho e da garotinha. Uma jaqueta rasgada é logo remendada. Mas as palavras duras machucam tanto um coração que demora para ser sarado. É claro que devemos repreender, mas não ofender, irritar. Pais, não provoquem os seus filhos a ira. Efésios 6. Sexto, eu daria mais atenção às pequenas coisas. A maioria de nós está muito preocupada com grandes coisas. Pequenos atos de bondade. O amor tem um poder que jamais devemos subestimar. O toque de uma mão, o sorriso amável, uma observação bem feita, um muito obrigado, um parabéns, uma ajuda inesperada. Assim como os oceanos são formados de pequenas gotas, assim os lares felizes são aqueles com muitas experiências felizes. Como as montanhas são compostas de muitos grãos de areia, as relações também são feitas de muitos grãos de pequenas bondades no dia a dia. O poeta escreveu, embora eu não possa andar com os reis, permita-me ser grande nas pequeninas coisas. E por último, 7, eu falaria de Deus de maneira mais simples e mais íntima. Assim como Jesus falava do Pai Celestial e falava para a gente observar os passarinhos, observar as flores, eu procuraria sincronizar meus passos com os passos dos meus pequenos. Eu ajoelharia para olhar nos olhos deles e para abraçá-los dentro do seu tamanho. Eu andaria de mãos dadas
na beira de uma lagoa, pegaria flores, encontraria tempo para deitar no chão do quintal ou de um parque, olhando para as estrelas e falando sobre o poder criador, desse Deus que criou o sol, tão lindo e sai como um guerreiro brilhando pelo dia, aquecendo plantas e nossos corações. Falaríamos de Deus como se fosse um grande amigo. Eu evitaria frases como Deus não gosta de você. Eu trocaria esse tipo de frase por Deus te ama muito, filho, e Ele mandou seu filho Jesus para dar a vida dele por nós. Sobre algumas perguntas difíceis que eu não saberia explicar, eu diria para meus filhos que há certos mistérios que os homens mais inteligentes e mais sábios do mundo não conseguem desvendar, porque Deus é muito grande para ser compreendido. Lembro de um garotinho assustado, ouvindo relâmpagos e trovões, que gritou numa noite escura: pai, vem aqui, pai, eu estou com medo. O pai falou: Deus te ama, filho, Ele vai cuidar de você. O garoto falou: eu sei que Deus me ama e que Deus cuida de mim, mas eu quero nesse momento alguém de carne e osso. Se eu pudesse voltar no tempo, eu desejaria ser o amor de Deus em carne e osso. Sabe, se eu começasse minha família de novo, a questão é que você pode recomeçar com novas atitudes, ao invés de velhas. Você pode recomeçar, você tem a oportunidade de recomeçar. Nunca é tarde para a gente começar a fazer o que é certo. Na verdade, dá para recuperar. Eu estou falando de prioridade, esse dia vai dar sequência aqui. Muito bem. Só voltar um pouquinho. Planejamento é o tema de hoje. Eu não quero aqui me deter no aspecto financeiro, planejamento financeiro, somente. Mas eu quero compartilhar e partilhar com os irmãos aqui a questão do planejamento de vida, no âmbito geral. Mas antes eu queria trazer aqui a premissa de que Deus, Ele já planejou tudo. Deus já arquitetou tudo. Ele sabe e conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E por conta disso, Ele nos permite fazer parte do plano que Ele já estabeleceu. Coloca para mim, por favor. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se eu entendo que tudo que eu tenho que fazer é para a glória de Deus, então meu planejamento ele precisa estar debaixo dessa grande missão. Qualquer coisa que eu vou estabelecer na minha vida, ele precisa ser para a glória de Deus. É o que o versículo diz. E é interessante que ele começa das coisas mais elementares aí, né? Comida, bebida. E se para comer, se para beber eu preciso glorificar a Deus, as coisas mais complexas, planos, projetos, sonhos, muito mais deve ser feito para a glória de Deus. Agora, o que é planejamento? É um processo contínuo e dinâmico que consiste em um conjunto de ações intencionais, integradas, coordenadas e orientadas para tornar realidade um objetivo futuro, de forma a possibilitar a tomada de decisões antecipadamente. É interessante a gente olhar para o que a Bíblia diz sobre planejamento, e quando você abre a Bíblia em Lucas 14, no versículo 25 a 30, não abra não, mas depois você pode conferir. Se quiser abrir também, pode abrir. Mas Lucas 14, 25 a 30, ele vai trazer a ideia, ali Jesus dizendo que se você quiser ser meu discípulo, você precisa se negar. Se você quiser de fato ser o meu seguidor, o meu discípulo, você precisa deixar o seu pai, deixar a sua mãe, deixar seus irmãos e me seguir. Ele vai trazer o contexto. E logo após, no versículo 30, ele vai falar assim, ele traz duas ilustrações
do construtor, né, que começa a construir uma casa e aí ele precisa sentar para calcular. Porque se ele não sentar para calcular, ele pode ter uma surpresa de aquele prédio, aquela casa ficar inacabada. Aí a gente começa a pensar que o texto ele traz essa ilustração para dizer, afirmando ou dando força para o que ele falou anteriormente. Você quer ser meu discípulo? Planeja. É isso mesmo que você quer? Ó, você precisa fazer isso, 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 para me seguir. Você quer planejar? Você quer fazer uma casa? Senta antes. Sentar aqui é parar. Para. Coloca no papel. Senta, analisa, avalia, olha os riscos. E aí você consegue dar sequência. Agora, como é que andam os seus projetos? Os seus sonhos? Aquilo que você planejou ou tem planejado? Você tem começado e terminado? Ou anda pelo meio do caminho? Será que você tem desperdiçado tempo, energia, força, começando muitas coisas e nem sequer termina? Perceba como é prática essa ilustração lá do construtor. Pare, assenta-te, calcula. Vê se é possível. Essa importância de assentar-se para calcular é um desafio para nós, para mim e para você, nesse século 21. Que a gente faz as coisas muito correndo. A gente estabelece um monte de coisas e aí faz muito correndo tudo. Então para. E aí, prioridade, o pastor já conversou, já falou um pouquinho aqui de prioridade, mas dentro do plano ou do planejamento que a gente faz, precisamos estabelecer prioridades. Preciso saber o que vem primeiro, o que vem depois, que passo que eu vou dar agora. Queridos, e nós estamos debaixo dessa grande missão de Deus, de viver para a glória dele, a nossa prioridade número 1 precisa ser Deus. Qualquer coisa que você for fazer, qualquer ação que você for tomar, qualquer planejamento que você vai desenvolver, Deus tem que vir em primeiro lugar. Deus tem que vir em primeiro lugar. Não há nada, absolutamente nada, que possa ocupar primeiro, não seja o lugar de Deus. E a gente vê isso nesse versículo aqui, Marcos 12:30. Amarás o Senhor teu Deus. Isso é uma pergunta antes, né? Lá, se você for para Marcos 12, lá para o versículo 28, vai dizer, Senhor, qual é o mais importante, o maior mandamento? Qual é a prioridade do ser humano? E ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma e força, é colocá-lo em primeiro lugar. Jesus deixou bem claro que se você quer seguir Ele, você precisa deixar o pai, seu pai, a sua mãe, os seus filhos para segui-lo. Ele tem que vir em primeiro lugar. Se não for ele em primeiro lugar, outras coisas vão tomar o primeiro lugar da sua vida e você vai ver que no final, não valeu a pena. O Senhor deve estar à frente dos pais, o Senhor deve estar à frente do seu cônjuge, o Senhor deve estar à frente do seu filho, de qualquer outro familiar. Deve ser o primeiro valor em nossa vida. Deve vir antes, até mesmo da nossa própria vida. Ele vai dizer isso no texto que está lá em Lucas. Ele fala mais. Se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo.
Isso é sério demais. Porque falar que a gente tem Deus no coração e que Ele é tudo na minha vida é muito fácil. Mas será que quando a gente vai planejar, sentar, a gente ora e coloca diante de Deus, Senhor, está aqui. Conduz. Seja aqui o meu norte. Seja aqui a minha bússola, para que eu possa chegar onde eu quero chegar. Segunda prioridade, família. Família é a nossa segunda prioridade. O pastor disse muito bem aqui, né? Eu também, se eu pudesse voltar atrás e reconstruir minha família, muitas coisas diferentes eu faria. Muitas coisas diferentes eu faria. Mas a prioridade, depois de Deus, é a família. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, da sua família, você tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Se você não cuida dos seus, se você não cuida, pai, mãe, se você não cuida dos seus, você é pior que o incrédulo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não há dúvida que a família é a nossa segunda prioridade depois de Deus. Se alguém negligenciar a sua família por causa de qualquer outra coisa, Paulo diz, você está negando a sua fé. Você é um incrédulo, pior que o incrédulo. A palavra de Deus não deixa dúvida, nenhuma sombra de dúvida, quanto ao lugar da nossa família, a importância de a gente priorizar a família. Mas muitos cristãos têm negligenciado. Muitos cristãos têm negligenciado isso. E têm desviado esse valor que é importante. Às vezes coloca coisas na frente, objetos, sonhos pessoais, carros. E é interessante também a gente, dentro da família, o cônjuge precisa vir antes dos filhos. Mulher, você precisa amar mais o seu marido que os seus filhos. Marido, você precisa amar mais a sua esposa do que os seus filhos. Difícil, né, quando a gente fala isso? Mas é bíblico. Amar a esposa, amar o marido, ele tem que vir antes, porque o filho vem depois. E o maior presente que a gente pode dar aos nossos filhos é amar o nosso cônjuge. A maior necessidade dos filhos é ver o exemplo dos pais, no amor, no trato um com o outro. Nós cuidamos dos nossos filhos quando nós priorizamos o nosso cônjuge. Os filhos precisam vir antes dos amigos, antes das coisas. Nós precisamos ter esse discernimento e buscarmos realizar isso na nossa vida. Eu não sei, pai, não sei, mãe, qual é a dedicação ou o tempo que você dá ao seu filho. Às vezes, muito mais ao trabalho, muito mais a coisas periféricas. E a importância aqui de a gente priorizar a família. Terceiro, trabalho. Deus, família e o trabalho. Quando a Bíblia fala, nós lemos agora, 1 Timóteo 5,8, de cuidar da família, no contexto anterior, ele está falando ali de viúvas, de cuidar isso de forma física, dando mantimento, alimento. E para que eu sustente a minha família, eu preciso trabalhar. É nossa responsabilidade, pai.
trabalhar para sustentar o lar, para cuidar do lar. É claro que tem muitos pais que não podem trabalhar por conta da saúde, né? Mas é bíblico, trabalho. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 3,10. Paulo está dizendo aqui, quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, trabalho é digno. E cuidado, pai, o que você falar para o seu filho com relação ao trabalho. Porque às vezes a gente só reclama. Chega em casa o tempo, todos os dias, não aguento mais meu chefe. Aquele trabalho, não aguento mais. Está difícil. O filho fica vendo aquilo, vai crescer, vai querer trabalhar? Não vai. Eu não, meu pai só vive reclamando, quer saber de trabalho. Conta-se uma pequena ilustração de que o filho falava ao pai, toda vez que o pai saía para trabalhar, o filho falava, pai, está indo para onde trabalhar? Para quê, pai? Para ganhar dinheiro. No dia seguinte, pai, está indo para trabalhar, ganhar dinheiro, né, pai? Ganhar dinheiro. Pai, está indo trabalhar? Sim, ganhar dinheiro. Aí, certo dia, o filho foi com o pai no shopping, a mãe. Chegou lá, o filho falou para o pai assim, pai, compra isso aqui para mim. Ah, meu filho, não tenho dinheiro. Eu disse, é? Meu pai trabalha, nunca tem dinheiro. Eu vou saber de trabalhar, quero saber de trabalhar. Trabalha para não ter dinheiro, porque ele fala que vai ganhar dinheiro, mas não está ganhando dinheiro. Então, cuidado o que você fala a respeito do trabalho. Querido, o trabalho é um privilégio. É um privilégio. Ainda mais pai de adolescente, viu, pai? De adolescente. Presta bem atenção no que você está dizendo. E assim, não prive seu filho de trabalhar, não. Às vezes o pai diz assim, não, quando completar 18 anos que vai trabalhar. Porque, não. Quem começou a trabalhar aqui com 14 anos? Ó, tanto de gente. Está todo mundo vivo aqui, ó, bonito. Aí hoje o pai tem aquela coisa de dizer, não, só com 18 anos, porque é perigoso demais aqui em São Paulo, porque não, meu filho, enquanto eu puder te sustentar, eu vou te... Amém se você pode, mas querido, quando a gente permite o pai, jovem aprendiz, tem um monte de vagas aí. Coloca esse menino para trabalhar, para desenvolver. Em casa também. Para ele saber o que é bom para tosse. Em casa também. Pai, mãe, dê atividade para o seu filho trabalhar em casa. Às vezes o filho fica só no videogame o tempo todo, no WhatsApp. Põe coisa para ele fazer. Fique se matando, não. Sabe por quê? Porque quando ele casar, a esposa vai ter que ser uma mulher de Deus, muito de Deus. Às vezes o filho está num sofá assistindo televisão. Pai, pega um copo de água para mim. Está aqui, meu filho. Pai, espirrou, está aqui o lenço. Tá... Cuidado. Trabalho é uma ordem bíblica. É um meio onde o homem sustenta a sua casa e vive de forma digna. Segundo ponto, ação. Todo planejamento exige uma ação. E muitas vezes nós colocamos no papel e só fica ali mesmo, não sai do papel. E aí a gente fica, às vezes, naquela dúvida, né? Paira uma dúvida em nós. Será que eu ajo? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que é a vontade de Deus? Não, deixa eu orar aqui. Porque Deus não me revelou, não me falou nada disso. Aí espera Deus falar com você para você fazer alguma coisa. Eu lembro bem de Neemias, quando estava ali para reconstruir os muros. Você vai ler o texto, ele vai dizer que ele orava, submetia à vontade de Deus, mas ele agia, ele fazia. É interessante que ele trouxe um plano de ação para o rei Artaxerxes lá, o que ia fazer. Ele mostra. Ele orava, mas ele fazia. E às vezes a gente fica nessa. Será que se eu fizer, eu não estou contrariando a vontade de Deus? Meu irmão, se a gente está submisso
debaixo dessa grande missão que é viver para a glória de Deus, você precisa ter essa convicção. É claro, com oração, buscando a direção de Deus. Mas não espere Deus descer do céu ou uma voz ecoar e dizer, faça, faça. Isso não vai acontecer. Saia dessa zona de conforto. E tem gente que fica assim. Olha o que o texto diz. Tem um texto, Eclesiastes 11:3. Quem observa o vento e o que olha para as nuvens não colherá. Fica lá contemplando. O vento. Não vou não, está muito vento. Vai chover. Não, mas não está favorável. Eu li que esse não é o momento, não. As pessoas estão me falando isso. Acho que vou esperar mais um pouquinho. E aí o tempo passa. Daqui a pouco você olha, não saiu do lugar. Está estagnado no mesmo lugar. Então faça. Agora precisamos tomar cuidado. Como eu, né? Eu tenho essa característica de querer fazer, de colocar a mão, de não ver nada para fazer. Então tem que ter cautela, né? Senta, avalia. Esse é o momento. É agora mesmo, Deus. É assim, queridos. E num planejamento, o maior desafio. Você pode até ter, né, planejamentos lindos, maravilhosos, sonhos, metas, tal. Mas o grande desafio é colocar em prática. Hernandes Dias Lopes fala que a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas e de que nossa capacitação vem dele não pode nos conduzir a uma atitude de passividade com as decisões e ações da nossa vida. Que às vezes a gente fica, né, nessa... Não, eu vou esperar a vontade de Deus e fica passivo demais. E a coisa não acontece. Planejamento correto é o planejamento de ações e não de resultados. E 3, investimento. Investimento. E aí eu quero trazer, como eu trouxe no primeiro, Deus, família e trabalho. Investimento no reino. Você tem investido no reino? O que é investir no reino? O que é investir no reino? Mateus vai dizer que não acumule para vocês tesouros nos céus, onde a traça, a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Tem uma frase bem interessante do Davi Murk que fala: é um absurdo crer em Jesus para a vida eterna e viver nossa vida como se fosse tudo aqui e agora. E às vezes é assim. Eu estava falando hoje para o irmão que a minha vida, o meu lar, a minha riqueza está lá. É lá com Cristo, no céu. E quando acontece alguma coisa aqui nessa esfera, a gente se desespera. Então, queridos, o nosso esforço, o nosso investimento tem que ser no reino. Você é um dizimista? Você tem separado um valor mensalmente? Você dá oferta? Você ajuda as pessoas? Você é alguém que vê o outro necessitado e já está disposto a ajudar? Ou você é aquele que só recebe, que venha? Gálatas 6:10 fala: enquanto temos oportunidade, fazemos o bem a todos, principalmente o da família da fé. Você dá sua promessa de fé? Sua promessa de fé é um valor que a gente arrecada todo mês para os missionários. Isso é investir no reino.
Estamos numa campanha de construção. Isso é investir no reino. Em primeiro lugar, tem que ser o reino de Deus, o investimento do reino de Deus. E aí, ontem, acho que foi falado no batismo, lá na aula, mas nós temos aí 4 T's. Investimento, tesouro no reino, seu tempo no reino, seu talento no reino, testemunho também. Como é que está seu tempo? Tem dedicado? Você tem feito alguma coisa na igreja? Você é aquela pessoa que só vem, assiste, tudo muito bom, amém, próximo domingo volta de novo. Você está em algum pequeno grupo? Queridos, quantas necessidades nós temos aqui? Pessoas que precisam de uma palavra, de um abraço, de um aperto de mão. E às vezes você está olhando para o seu umbigo. Suas habilidades, seu talento. Deve ter muitos talentos escondidos aqui que a gente não conhece. Testemunho. Lá fora, como é que as pessoas te veem? Segundo investimento aí é a família. De novo, eu quero trazer esse versículo aqui. Esse cuidar aqui, ele tem a ideia de atender, cercar, encarregar-se, interessar-se, medicar-se, ocupar-se, olhar, preocupar-se, tomar conta, tratar, tutelar, vigiar e zelar. Invista sua família. Qual tempo você tem dado aos filhos, pai? Será que você se dedica mais ao trabalho do que aos filhos? Eu tenho sentado com alguns adolescentes, conversado muito. Coisas que você, pai, deveria fazer. Coisas que é a sua responsabilidade. Isso não tem acontecido. Os filhos crescem, sem a presença do pai, sem a presença da mãe, porque muitas vezes o pai, ao invés de estar presente, banca a presença dando o que ele quer. Aí compra o tênis mais caro, o videogame, dá tudo para o menino. E o que o filho mais quer é uma atenção. É um olhar. Nós não podemos ser negligentes, pais, com os nossos filhos. Você precisa dar tempo para ele. Para um pouquinho, vai no parque. Vai tomar um café com ele, vai sentar, fazer um almoço com ele. E às vezes isso é terceirizado para a igreja. Ah, não, lá tem um líder que cuida. Tem os tios que estão lá cuidando. E graças a Deus que estão cuidando. Mas é sua responsabilidade. Deus vai cobrar de você. Cuidado. Dá atenção para sua esposa. Esposa, dá atenção para o seu marido. Às vezes gasta muito tempo em outras coisas. Facebook, WhatsApp. É impressionante como pessoas têm tempo para mudar o status toda hora do WhatsApp. Misericórdia. Tem tempo para saber o que está acontecendo, mas dentro de casa nem conhece o marido direito. A esposa não conhece o marido, nem o marido conhece a esposa. A igreja só vai ser forte se nós tivermos famílias fortes, pessoas que de fato, de verdade, estejam juntas. Porque nós somos uma representação de Deus aqui na terra, nossa família. Quantos lares se desfazendo, divórcios, separações que a gente vê o tempo todo. Eu não estou falando lá fora não, estou falando aqui dentro mesmo. Estou falando aqui dentro.
Mas quantos vai ter que separar, divorciar para você acordar? E o trabalho? Tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Dedique ao seu trabalho. Invista também no seu trabalho, na sua carreira. Estude, recicle, faça cursos. Não fique estagnado não, porque vai vir um outro e vai tirar você de lá. Então, se dedique. Dê o seu melhor, chegue no horário. Dê exemplo, seja referência. Deus nos chamou para sermos sal e luz. Eu, você, a nossa família. E se nós não estamos sendo sal e nem luz, a Bíblia diz que nós só prestamos, sabe para quê? Para ser pisado e jogado fora. Prioridades, ação, investimento. Pai, hoje é o seu dia. E eu queria te dizer para você que o Senhor é contigo nas tuas lutas. Nós não somos super-homem ou He-Man. Nós não temos todas as forças do mundo. Nós não conseguimos resolver todos os problemas do mundo. Verdade, somos fracos, falhos. Temos falhas de caráter. Mas nós temos um Deus que não está alheio à nossa necessidade, aos nossos anseios. E isso precisa nos confortar, porque Ele estará conosco todos os dias. Todos os dias. E Ele fala para nós: estou contigo. Estou contigo. Que no dia de hoje o Senhor te abençoe. E que você possa, assim como Ele tem te abençoado, Ele tem conduzido o seu caminhar, que você seja referência para sua esposa em casa, para os seus filhos e para as pessoas que estão à sua volta. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque que privilégio temos, o Senhor nos dá de sermos pais. Que privilégio o Senhor nos dá, Senhor, e nos deu de sermos alcançados, de termos sido alcançados, fazermos parte dessa comunidade. Obrigado, Pai, porque em Ti nós temos tudo para viver. Pai, que nós possamos colocar numa escala de prioridade o Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor seja o nosso bem maior. E que depois do Senhor, a nossa família, a família que o Senhor nos deu para cuidar, para amar, para zelar, sejamos homens que façam isso com todo afinco. E obrigado pelo nosso trabalho, Deus. Obrigado porque é dele que nós nos sustentamos. E isso veio das tuas mãos. Que o dia de hoje possa ser um dia abençoado para cada pai aqui. Que tenha alegria no dia de hoje e que a tua boa mão nos acompanhe sempre. Em nome de Jesus. Amém.